diretor de fotografia, pertenço à ABC, sou um dos dinossauros da ABC, e a minha carreira como diretor de fotografia se inicia, obviamente, como a maioria, quer dizer, hoje em dia nem tanto, mas na minha época começava-se como assistente de câmera. Eu fui assistente de câmera de um grande fotógrafo chamado Hélio Silva, e depois eu entrei na área de publicidade e eu fiquei bastante tempo na área de publicidade. Depois, quando chegaram as oportunidades de fazer documentários longas, eu entrei de cabeça e continuo até hoje na ativa, apesar da idade, continuo na ativa. Eu, na área de publicidade, eu me especializei em carros, fotografia de carros. Fiquei bastante tempo trabalhando com carros. Depois comecei a entrar na área de documentários, e na área de documentários comecei bem, comecei com Silvio Tendler, no primeiro filme dele, chamado Os Anos JK. E em seguida eu fiz o Django, e daí continua, a nossa parceria continuou até hoje continua. E hoje mesmo acabei de sair de uma filmagem para ele, porque ele está acamado hoje, mas continuo trabalhando para ele e via telefone eu enquadro, eu faço as perguntas e as pessoas respondem e depois ele edita. Bom, eu gostava muito de trabalhar com uma certa dificuldade, digamos. Dificuldade no tempo. Nossos primeiros filmes, a gente tinha bastante dificuldade de equipamentos de luz. Então, acabava tendo que inventar algumas coisas de luz. Hoje, é bastante. A tecnologia já avançou bastante. Mesmo assim, ainda existem algumas coisas que eu prefiro fazer ao vivo e não deixar para pós-produção. Pensando nisso, as minhas aulas, o conteúdo das minhas aulas, eu dividi em 12 aulas. Eu começo falando um pouco do cinema italiano pós-guerra, e eu gosto muito da trilogia trilogia da incomunicabilidade do Antonioni. São 3 filmes: A Aventura, A Noite e O Eclipse. E tem um único filme que não está na minha lista aqui, mas eu mostro uma parte do projeto, que é o Profissão Repórter, onde ele tem um plano complexo, onde as câmeras saem da janela e vai até o outro quarto, num hotel. É um plano bastante interessante e eu fiquei apaixonado pelo fato de ter uma loucura, digamos, né? Porque a câmera é pendurada em cabo de aço. Depois a gente, senão eu vou acabar dando spoiler da aula. Depois eu continuo trabalhando um pouco com o cinema asiático. Asiático mais tradicional, mais antigo, que são o Sujiro Ozu é um pouco anterior a Akira Kurosawa, que também, e o Akira Kurosawa, ele não foi muito bem recebido no Japão na época, porque ele trabalhava um pouco com ele era um pouco mais ocidentalizado do que os tradicionalistas, obviamente, né? E tem também
Não, acho que a gente vai trabalhar um pouco mais com Kurosawa. Depois vem uma geração de fotógrafos europeus, que são eu trabalho com Vittorio Storaro, basicamente, e com os diretores que são os Bertolucci, e também uso um pouco da experiência do Coppola no One from the Heart. E, por último, eu trabalho com um conformista do Bertolucci. Em seguida, volto para o cinema italiano, o grande diretor Federico Fellini, que eu mostro La Dolce Vita. E também eu entro com a primeira mulher, também de diretora, que foi um pouco renegado, não é que foi renegado, mas ficou em segundo plano, que é a Agnes Varda. E dela temos um filme chamado Cleo, de 5 a 7. Daí passo para o cinema brasileiro, não só brasileiro, mas é um cinema mais, não com tanta tecnologia como a maioria dos italianos e brasileiros, americanos e europeus tinham condições com os equipamentos. A gente fala de Augusto Matraga, onde o fotógrafo foi Hélio Silva e o diretor Roberto Santos. Com o Hélio Silva, ele me ensinou muita coisa, porque ele gostava de contar histórias. E como era novato, eu tinha partido de uma fotografia, eu fui fotógrafo, repórter do estado de São Paulo. E numa noite recebi um convite de um diretor chamado Rodolfo Nani, que era da Fundação Álvares Penteado, e tem um museu lá, e eu estava fotografando o museu para o jornal, e o Rodolfo me convidou para fazer o still. O que era o still? O still eram fotografias de cena, eram as fotos que iriam provavelmente para os cartazes, para a imprensa. Hoje seria uma espécie de making-of sem o vídeo. E o fotógrafo nessa época foi um carioca chamado Carlos Egberto. E o Carlos Egberto estudava em Londres. Ele veio para o Brasil durante as férias de agosto, na Europa, porque era amigo do Nani, e o Nani tinha convidado e ele veio fazer o filme. Eu não sabia nada de cinema. Eu tinha começado no fotógrafo, no jornal, mas câmera cinematográfica eu não conhecia nenhuma, nada, nem Super 8. E ele me chamou para um projeto dele chamado Cordélia Brasil, que as atrizes eram Lilian Lemmertz, para começar, e o Egberto, e começamos a conversar um pouco sobre isso, e tinha um assistente de câmera, e a produção era da coprodução com a Vera Cruz, praticamente o último filme da Vera Cruz, nos estúdios. E o assistente de câmera seria uma outra pessoa, mas na véspera, quase um mês antes de começar a filmagem, ele pediu dispensa porque ele preferia ir para um outro filme, mais de aventura e não tão dentro de estúdio, quase uma peça teatral. E daí o Egberto me chama e fala: você é o único cara de São Paulo que eu conheço que sabe um pouco de fotografia. Você poderia ser meu assistente? E eu, sem muita noção, aceitei. Só que era a câmera Mitchell, grande, enorme.
mas fiquei vários dias aprendendo, indo a Veracruz para aprender a câmera. E acabei sendo assistente de câmera nesse projeto. Então, entrei no primeiro filme já como assistente de câmera e, ao final, quase uma semana antes de terminar o filme, o Egberto me chama e disse: Lúcio, a escola de cinema que eu estudo é bastante cara e o meu pai paga essa escola e também o meu apartamento em Londres. Então eu vou ter que ir embora e você termina o filme para mim. Como sem noção mesmo, eu aceitei também e acabei finalizando o filme para o Rodolfo e para o Carlos Egberto. Então, o Roberto Santos e Hélio Silva foram grandes incentivadores da minha entrada no cinema. Nesse mesmo grupo, eu cito o cineasta, ele não é cubano, ele é espanhol, Néstor Almendros, num filme chamado Cinzas no Paraíso, onde ele trabalha só com luz do entardecer. Então, eu mostro um pouquinho dos filmes que foram feitos não com tanta, quer dizer, Cinzas no Paraíso tem bastante figuração, é bastante demorado porque ele só filmava nesse horário, mas em termos de equipamento, ele usa muita pouca luz. Outro que eu gosto muito é o John Alonso, do Chinatown. É um tipo de fotografia que eu comecei a gostar e foi um dos meus gurus nessa época. Isso nós estamos falando da quinta aula. A sexta aula, eu falo um pouco sobre, como se diz, alguns filmes que me marcaram em termos de fotografia. O primeiro deles é O Amor Flor da Pele, do chinês Wong Kar-wai, fotografado pelo australiano, onde ele trabalha intensamente as cores. Isso foi um momento do cinema chinês onde aquelas cores da China, vermelho, branco, eram intensos nesse filme e sempre a gente brincava que o banheiro ou a cozinha, eles usavam fluorescentes e ficavam verdes as imagens. Do mesmo Wong Kar-wai, ele trabalha com um cineasta, fotógrafo armênio francês, que é o Darius Khorondi, porque o Wong Kar-wai, quando morava em Hong Kong, quando criança, Hong Kong é uma baía onde os primeiros prédios são de gente bastante, empresas poderosas, então são edifícios enormes, onde praticamente não se vê o horizonte. E o o Kar-wai cresceu sonhando em olhar o horizonte um dia. Nessa, a mãe dele levava ele para assistir filmes, porque ele gostava de assistir filmes. E ele ficava pensando que quando ele chegasse a uma idade de produzir, de dirigir, ele gostaria de conhecer um pouco mais o horizonte. E esse filme, chamado Beijo Roubado, ou My Blueberry Nights, ele vai para os Estados Unidos e faz uma pesquisa de locação junto com Darius Khorondi, de 9 meses de pesquisa,
de locações nos Estados Unidos, porque ele não conhecia os Estados Unidos, mas ele queria trabalhar com os horizontes. Então, ele filma em Nova York, obviamente, depois viaja até Las Vegas de carro, onde ele se delicia com os horizontes que foram possíveis de ele olhar. Depois, mais recente, existe um filme também de quase luz natural, chamado Nomadland, de uma diretora franco-china-americana, que é a Chloe Zhao, e onde ela discute junto com o Chivo, depois eu conto que era, sobre a luz natural, não só a luz natural, mas a filmagem de natural, new naturalism. Então, é um trecho com menos equipamentos técnicos, mas que tem um resultado bastante importante. Depois falo um pouco mais sobre o cinema brasileiro, falo um pouco dos últimos longa, não foi o último, mas o meu longa, onde eu trabalhei no Nordeste. É um filme um pouco ligado ao cangaço, e na Paraíba, onde a luz é bastante dura, bastante... A hora do meio-dia, a hora do sol a pino, é bastante difícil de trabalhar. Então, nessas horas, nós organizamos o cronograma da filmagem de tal forma que, na hora do almoço, a gente ficava no interior da casa. E dos exteriores, a gente procurava o máximo possível de domar um pouco essa luz tropical. Isso chamou-se Canta Maria. Em seguida, eu fiz um filme com a Lúcia Murat, chamado Maré, Nossa História de Amor, que é um Romeu e Julieta das comunidades. O menino era de uma facção e a menina de uma outra facção, obviamente. E a disputa das duas facções cria um romantismo no filme, onde a Lúcia queria que fosse dança a base do filme. Então, nós filmamos em 16, porque as crianças foram recrutadas nas comunidades, então não se poderia pedir para eles interpretações nem continuidades. Então, se elas dançassem e pedissem para dançar outra vez, dificilmente repetiriam os mesmos movimentos. Então, a Lúcia e eu decidimos que usaríamos 2 câmeras e que a gente entrasse dentro da dança. Então, o operador de câmera, esqueci quem foi agora, minha idade está complicando com os nomes. Bom, ele foi um excelente operador de steady e ele dançava junto. Entrava, era o chamado, hoje chamado cinema imersivo. A gente já fez isso brincando, quando o câmera entrava dentro com o steady e dançava junto com as pessoas. E o fato de nós usarmos grande angular faz com que você se aproxime bastante das pessoas. E foi um resultado bastante satisfatório também, chamava de Maré, Nossa História de Amor, da Lúcia Murat. E daí eu apresento uma nova diretora de
acho que ela é de São Paulo. O filme chama Pedágio e a diretora chama-se Carolina Markowicz. E o fotógrafo é Luiz Armando Arteaga. O filme é de 1923. Também tem uma linguagem bastante quase documental e interessou um pouco conhecer a nova geração dos diretores e fotógrafos que estão atuando no mercado brasileiro. Depois eu vou para um filme bastante interessante chamado Ida, onde é num convento, começa num convento. Não preciso falar muito sobre a história, porque acho que perde um pouco o interesse, mas o filme acaba sendo realizado em preto e branco. Não foi filmado em preto e branco, porque o negativo era mais complicado conseguir negativo preto e branco. Então, eles acabaram filmando em colorido e foi na hora da transferência para o digital, foi feito em preto e branco. É bastante interessante, enquadramentos bastante interessantes. Acho que vale uma discussão sobre o filme. Tem também o Belfast, que foi feito durante a pandemia. E o diretor realiza o filme bastante interessante e também foi em preto e branco. Começa com uma parte em colorido, mas depois o filme inteiro é preto e branco. Então, é um pouco da amostragem da fotografia preto e branco, quais são as dificuldades, quais as necessidades de atenção. Da mesma leva, de 1920, existe o Mank, que é do David Fincher, e o Eric, o diretor de fotografia, o Eric Messenger-Schmidt. É a história do pai do Fincher, e acho que vale também uma discussão, tá? Depois entra um pouco no documentário, que foi que eu gostava muito de filmar, gostava muito mesmo. E daí tenho eu fui num curso de fotografia lá no começo, e para quem conhece um pouco de fotografia, a diretora foi a Maureen Bisiliar, uma grande fotógrafa, e ela trabalhou muito Xingu. E ela me convidou para fazer um filme, porque ela fazia fotografia, mas não sabia filmar, e não conhecia câmera de cinema também. Então, ela me convidou, eu fui ex-aluno dela, e ela me convidou para fotografar o Xingu Terra. E eu acabo ganhando o prêmio de fotografia em Brasília em não lembro o ano que foi. Depois, mais recentemente, eu fiz um filme bastante interessante, que foi Na Dança. É sobre dança, sobre imigrantes e refugiados, praticamente do mundo todo, que acabam encontrando na dança o que eles faziam lá, mas por uma série de circunstâncias acabam tendo que trabalhar em mercado ou em restaurante. E o Resgate foi um festival de dança onde tivemos várias etnias africanas, tivemos colombiana, que reconquistaram o prazer de trabalhar, que era a dança. É um documentário bastante interessante, porque acabamos entrevistando alguns desses personagens e, como refugiados, como imigrantes, acabam morando em coisa menor que kitnet, onde era difícil fotografar também,
e eles queriam dançar naquele apartamentozinho, mostrar a dança, então foi um desafio bastante interessante. E também eu mostro um novo fotógrafo, hoje é da ABC, chamado Pedro Rocha, um gaúcho, que fotografou um documentário sobre cavalos com uma ex-parceira, ex-companheira minha de trabalho, que é a Flávia Moraes. A Flávia Moraes resolveu produzir um filme bastante forte sobre os tratadores, quer dizer, não só tratadores, mas a forma de tratar os cavalos dos gaúchos do Pampa eram na porrada, né? E a escola hoje de formar cavalos não é mais na porrada, nem na espora. E isso é muito bem mostrado no filme, acho que vale a pena também uma hora olharmos. Chama Visions in the Dark, tá? E o Pedro Rocha foi um fotógrafo novo, ele trabalhou comigo durante algum tempo e hoje está fotografando maravilhosamente bem. Depois chega a hora dos grandes medalhões. Um filme que eu gosto muito do Coppola é O Poderoso Chefão, e o fotógrafo Gordon Willis, que também eu gosto muito, da dureza, do contraste. O Gordon Willis é famoso pela luz zenital, onde as olheiras deixavam marcas profundas nos atores. E o Coppola aceitou bastante bem, então é sobre esse tipo de trabalho. Tem hoje também, mais recente, Oppenheimer, do Christopher Nolan, e o Nope, do Jordan Peele. Esse é bastante interessante. Os dois últimos filmes é daquele meio pirado, Hoytema, e ele se especializou um pouco em câmeras grandes. Ele fez muitos filmes para... como chama, César? Não é Cinerama, é... Estúdio, né? O estúdio que ele produzia os filmes, né? Bom, é bastante interessante e ele faz uma espécie de noite americana bastante interessante, usando duas câmeras. Uma, ele usa o colorido normal e filmava em 70 milímetros. Uma usa, e o lado da câmera, um lado da lente, era a câmera de cinema, normal, acho que foi ARRI, e outra lente do outro lado foi uma câmera infrared, e ele substituía todas as cenas, digamos, de noite americana, substituía todas as cenas que não eram coloridas e passavam para preto e branco, usavam infrared para fazer essa noite americana bastante interessante, porque noite americana era muito difícil de você filmar o céu. O céu, a gente nunca conseguia subexpor de tal forma. Se subexpuséssemos o céu de tal forma que virasse noite, o primeiro plano a gente não enxergava nada. Nesse caso, ele deixa o primeiro plano colorido e recorta, onde possível, com o infravermelho, que era um preto e branco bastante interessante. E
por fim, tem o Roger Deakins, e também tem o que eu esqueci, passei em branco. Passei o trecho inteiro, que é o Road to Perdition, do Conrad Hall, que é quase... é de uma precisão meio absurda, meio quase irritante, porque é tudo tão perfeito que você fica querendo achar alguma coisa, mas não acha. Esse se chama Road to Perdition, de Conrad Hall. O filme é de Sam Mendes. E, ao contrário disso, a filha do Coppola, a Sofia Coppola, faz um filme no Japão, chama-se Lost in Translation, que também é um filme totalmente indie, e onde praticamente ele e a Sofia foram fazer o filme. Os eletricistas eram japoneses e passa praticamente tudo num hotel. Ele vai para fazer um comercial, e então é hospedado num hotel de boa categoria, e a a atriz do filme estava com o marido fazendo viagem, alguma coisa. E fica o tempo todo no hotel. É um filme baratíssimo para os termos americanos, não tanto para nós, por causa dos atores, principalmente. Mas é interessante. E depois é um filme não é muito conhecido, chamado Asas do Desejo, do Wim Wenders, e o fotógrafo chama Henri Alecan, que também era um preciosista, criativo, bastante interessante, e que a gente vai conversar muito sobre o processo de trabalho dele. Quem puder, e daí é o seguinte: as minhas aulas serão basicamente sobre um pouco de cada filme, de forma que eu vou indicar os 3 filmes na semana anterior à aula, e vou pedir para que vocês, alunos, assistam o filme, senão a aula não vai acontecer. Então, é importante que vocês assistam aos filmes, e, a partir do entendimento do filme de vocês, nós vamos discutir sobre a forma de realização, a forma de conteúdo fotográfico, linguagem cinematográfica, e como entender um pouquinho como aprender a assistir ao filme. Acho que é só. Tchau.